Fala galera, na aula de hoje nós vamos resolver nossa sexta questão de conjuntos numéricos, uma questão que trabalha com interpretações de números, tanto números inteiros quanto números naturais. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então vamos lá, a questão é o seguinte, escreva o que se pede em cada item. Então a gente vai interpretar o que a questão está pedindo ali para a gente conseguir escrever o que ela está pedindo. Então, a letra A diz o seguinte, o maior número inteiro de 3 algarismos distintos divisível por 5. Tá? Então, é isso que a gente vai colocar aqui. Então, olha só, para a gente poder entender qual seria esse número, a gente pode ir construindo ele aos poucos para facilitar a vida. A questão quer que seja o maior número inteiro de 3 algarismos. Vou colocar aqui de 3 algarismos, olha só. Maior número inteiro de 3 algarismos. Qual é o maior número inteiro de 3 algarismos que existe? Se eu for considerar 3 algarismos, é o 999. Por quê? Se eu colocar mais uma unidade aqui, iria para 1000, e aí 1000 são 4 algarismos, tá? Lembra que cada algarismo é cada símbolo desse aqui. Então, 999 seria de 3 algarismos. Só que tem essa palavrinha bem aqui, olha, distintos. Se eles têm que ser distintos, distintos quer dizer diferentes. Eu tenho que ter algarismos diferentes. Então, não pode ser 999. Esse aqui já está fora. Então, para ser o maior possível, continuar com o maior possível, o primeiro aqui tem que ser 9, o primeiro algarismo. O próximo, então, deveria ser o quê? 8. Tá? Que seria o maior algarismo possível para ficar na próxima casa decimal. E aí depois, o maior número possível seria o 7. Que aí, olha só, se eu trocar de posição o 7 e o 8, por exemplo, se tu pensar, 978 seria um número menor. Então, o maior possível seria 987. Eu vou sempre colocando o maior algarismo para o lado esquerdo. Toda vez que tu tiver que montar o maior número possível, que esses algarismos têm que ser distintos, tu vai colocando o maior para a esquerda e aí vai fazendo a sequência com os outros que tem para frente. Então, o maior possível de 3 algarismos distintos seria o 987. Só que tem mais. A questão quer que ele seja divisível por 5. 987 não é divisível por 5, então não pode ser 987. Mas eu já sei, começa com 9 e 8. Então vai ser 985. Por que eu sei que é 985? Porque critério de divisibilidade. Para um número ser divisível por 5, ele tem que ser terminado em 0 ou 5. 980 não podia ser, porque 980 ele vai ser menor. Então, o maior possível seria o 985. Esse aqui é o valor, então, que está sendo pedido nessa questão. O maior número inteiro de 3 algarismos distintos divisível por 5 vai ser o 985. Vamos para a próxima? Letra B. A letra B diz o seguinte, o maior número natural par de 4 algarismos distintos. Vamos lá. A gente está falando do maior número natural par. Eu vou começar com o maior número natural de quanto? De 4 algarismos. 4 algarismos aqui. O maior número natural par de 4 algarismos. Se eu for pensar se vai ter 4 algarismos, o maior possível, eu vou só colocar 4 noves aqui. É o 9.999. Esse é o maior número que existe de 4 algarismos, ok? Só para a gente poder construir nosso número. O maior número de 4 algarismos vai ser 999. Só que ele quer que seja par. Então, para ser par, ele tem que ser terminado com um algarismo par. E aí, então, esse aqui já não serve mais. Qual seria o próximo maior possível que seja par? Aí seria 9.998. Aí sim ele é par. Tá? Aí tem um detalhe. Vamos lá. É o maior número natural par de 4 algarismos distintos. Ele tem que ser distinto. Então, olha só, para ser o maior possível, esse 8 não pode ficar aqui, mas esse último tem que ser um algarismo par. Então, esse número não é. Qual seria, então? Começa com o 9. Para ele continuar sendo par, eu só preciso que o último seja par, ok? Só que os algarismos têm que ser distintos. Então, para que eu tenha o maior número possível, o próximo depois do 9 seria o 8. O 8 não poderia ser o último, mas... Não, por que ele não pode ser o último mais? Porque ele é o maior algarismo possível para eu colocar aqui na esquerda, logo atrás do 9. Tá? Então, 9, 8, o próximo seria o 7. Aí tem gente que diz assim, professor, mas o 9 e o 7 são ímpar. Mas observa o seguinte, é o número todo que tem que ser par, não todos os algarismos. E aí tem que ter muito bem definido na tua mente a diferença de número para algarismo. Algarismo é cada um desses símbolos. O número é a formação completa, a junção de todos esses símbolos. Então, o algarismo 9 e o algarismo 7, eles são ímpares. Mas eu estou formando um número par. O que vai garantir para mim que o número seja par? O último algarismo ele tem que ser um algarismo par. Então, olha só. Aí, como eles têm que ser 4, eu já tenho aqui 9, 8, 7.
tem que ser 6. Então, olha só. Aqui tem 4, ó, 1, 2, 3, 4. Ele é par porque ele termina com algarismo par e ele é o maior número possível. E eles são distintos, os algarismos. Eu não tenho nenhum algarismo igual. Então, esse daqui é o resultado. 9.876. E a gente vai para a próxima questão. A próxima diz o seguinte, letra C. O menor número inteiro par de 4 algarismos distintos. Vamos lá, a gente está falando do menor número inteiro par. Lembra o seguinte, se eu estou falando do menor número inteiro, olha só, menor número inteiro, eu estou falando do lado negativo, tá? E ele ainda tem que ser par de 4 algarismos distintos. Vamos focar aqui nos 4 algarismos. Ele tem que ter 4 algarismos. Para ele ter 4 algarismos, já pensa logo. 4 é o 9, 9, 9 e 9. Professor, mas não tem que ser o menor? Vou até colocar o sinal de menos aqui. Não tem que ser o menor? Sim. E, assim, e o menor possível que a gente teria de 4 algarismos seria menos 9.999. Como pode isso, professor? Vamos lá pensar na reta numérica. Eu tenho 0 no meio. Aí para o lado direito lá eu tenho 1, 2, 3 e assim vai. Para o lado esquerdo eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Observa que quando vai aumentando esse valor que está do lado do sinal de menos, menor é o número. Por quê? Porque ele está ficando mais distante do zero. Então, o menor possível de 4 algarismos seria menos 9.999. Esse seria o menor possível. Tá? Menos 9.999 de 4 algarismos. Só que a questão está dizendo o seguinte, que esse tem que ser o menor número inteiro par. Para ele ser par, então não pode ser esse aqui. Ele tem que terminar com algarismo par. Então, qual seria o menor possível terminando com algarismo par de 4 algarismos distintos? De 4 algarismos, por enquanto. Menos 9.998. Que aí sim, eu tenho algarismo par. Então, poderia ser essa possibilidade. Menor número inteiro par. A gente acabou de colocar par de 4 algarismos. Só que olha a palavrinha aqui, distintos. Ainda tem que ser distinto. Se tem que ser distinto, o que acontece? Esse 8 não pode ficar no final. Por quê? Eu tenho que garantir que ele seja par. O último tem que ser par. Só que o 8, ele é o maior algarismo que eu tenho depois do 9. E aí eu já sei que não é esse número mais. Então, é menos 9.800. Aí eu vou colocar aqui 70. E aí, qual seria o último? Lembra que o último tem que ser par? Pode ser o 6, que seria o número logo menor, seria o algarismo logo menor do que o 7. Então, menos 9.876. Aqui, ele é o menor número inteiro par, por causa do algarismo, de 4 algarismos, né, distintos. Então, tá aqui, o valor é esse, menos 9.876. Galera, fiquem muito atentos a analisar cada situação que a questão vai colocando para vocês e vocês vão montando esse número, tá? Sempre analisando o que é que falta para colocar, se está tudo ok. Quando você termina de colocar o número, verifica se ele está de acordo com o que a questão está dizendo que é esse número. Observa que essa é uma questão de interpretação, tá? De conjuntos numéricos, é uma interpretação de números para que você consiga construir esse número. Isso é muito utilizado em problemas onde você vai colocar ali qual é o número que você vai utilizar em determinado tipo de questão. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!